Acompanhe agora ao programa Nada Mais Belo com nosso queridíssimo Padre Wellington. Nós voltamos logo mais às 7 horas da noite com a Thalita Mendes. Tchau, tchau. Até amanhã. Alô amigos, mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Nada Mais Belo, aqui pela TV Cultura de Aracatu e por todos os nossos meios de comunicação social da paróquia Nossa Senhora do Carmo, daqui de Junaí, Minas Gerais. Eu quero hoje nesse programa falar um pouquinho sobre duas perguntinhas que os nossos ouvintes nos fizeram. Um sobre superstição e o outro sobre algumas questões do sétimo mandamento da lei de Deus, que é não roubar ou não furtar. Bem-vindos ao nosso programa Nada Mais Belo, aprofundando a fé, aprendendo mais sobre a fé. Superstição. O que seria isso? Em palavras simples, seria você outorgar ou dar poder a algo material que efetivamente não tem esse poder. Seria se você desse para um astro, ou uma lua, ou sol, ou qualquer outra coisa, um poder que ele não tem, por exemplo, de falar sobre o seu futuro, de falar sobre a sua vida, sabe o que é? De falar sobre assim, os seus problemas, as suas coisas. E você acaba dando a esta coisa um poder que ela não tem como criatura, porque nenhum astro, ou nenhum gato preto, ou nenhuma escada que você passa por baixo dela, essas coisas não têm poder. Então, a superstição, respondendo ao nosso amigo, ela é quando a gente faz isso. Quando nós fazemos isso, somos supersticiosos, tem um problema de fundo maior. Sabe qual é? Porque é um atentado contra o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque, obviamente, amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer que Ele está acima de tudo. E Deus, como Criador, não deu a nenhuma criatura sua, que Ele fez, um poder que a superstição dá. Porque a superstição, ela concede, assim como eu falei, esse poder de atrair, sabe, de sugerir, até modificar a vida de alguém, como horóscopos, por exemplo, né? Então, superstições são essas coisas, essas crendices que a gente dá. E quando nós dizemos amar a Deus sobre todas as coisas, eu quero dizer amar a Deus sobre todas as coisas. A Ele, sim, nós temos aí, né, o dever de amar e adorar. Tudo que é criatura, não. Então, superstição é isso. E muitas pessoas são supersticiosas, talvez não por culpa delas. Às vezes, assim, dentro da família, foi passado para ela aquilo, ela aprendeu, a criança, quando criança, ela aprendeu aquilo lá, né, a fazer essas coisas, e acabou incorporando nela, de alguma maneira, esses pensamentos. Mas se você é supersticioso, está na hora de superar isso. Está na hora de dizer quem é Deus, quem tem poder. Então, isso é superstição. E, mais uma vez, ela é um atentado justamente contra o primeiro mandamento. E a outra perguntinha feita sobre o sétimo mandamento da lei de Deus: não roubar, ou não furtar. Embora hoje essas duas coisas não são exatamente a mesma coisa, mas o mandamento de não roubar e não furtar, ela tem dimensões semelhantes. Inicialmente, não furtar quer dizer isso mesmo: não subtrair um bem alheio, não tirar de alguém
algo que pertence a essa pessoa, subtraindo de forma sem que a pessoa saiba aquele bem que não pertence aí à pessoa que subtraiu. Roubar constitui um pecado, não só porque ele faz parte do 7º mandamento, mas porque quando Deus criou as coisas, Ele criou em geral para que todos os seus filhos pudessem aproveitar daqueles bens, né? Como o sol, por exemplo, que nasce para todos, como o ar que temos que é para todos, são bens. E esses bens, quando eu subtraio, são roubo. Mas o roubo não diz respeito somente a isso, somente à subtração de um bem. Existem outros aspectos que estão lá no Catecismo da Igreja Católica, no 24/2450, depois você pode olhar lá para você ver, onde a Igreja faz uma reflexão sobre o 7º mandamento. Depois nós vamos fazer um pouquinho mais, com mais profundidade sobre isso. Mas, por exemplo, senhora, a questão da justiça. Nós sabemos que a justiça ela é importante, no sentido de que se é justo dar a alguém algo, a gente precisa dar a alguém aquele algo que seria justo dar para ela. É certo que a justiça como tal, ela nunca vai acontecer aqui na Terra, porque qualquer coisa que você fizer nunca vai agradar todo mundo e nunca vai dizer que aquele tempo foi justo. Por exemplo, se você rouba algo e pega esse algo e devolve para aquela pessoa, há outros aspectos, como por exemplo aí, né, a vergonha que a pessoa passou e outros aspectos. Então a justiça nunca ocorre aqui. Mas nós podemos ter assim, aproximarmos do máximo possível da justiça. Então, todas as vezes, por exemplo, que um patrão ou alguém rouba, entre aspas aqui, né, um direito de alguém, sendo injusto com aquela pessoa, com aquelas pessoas, e essa injustiça também se enquadra no fato de não se deve roubar. Ou quando a pessoa deliberadamente se apossa, né, de algo que é do bem comum, embora a pessoa não roubou de uma pessoa, ele subtraiu sim daquilo que é comum, acaba tendo sim uma dimensão de roubo também. Ou ainda quando as pessoas, os estudantes que fazem de qualquer meio para enganar alguém, um professor, enganar, por exemplo assim, as pessoas a respeito de algo que deveria ser verdadeiro. Então, como você pode ver, não roubar é muito mais amplo. Diz respeito à justiça, diz respeito à destinação universal dos bens e diz respeito aí ao fato de que a pessoa deve ser sempre honesta, deve ser sempre fazer as coisas boas, daquelas coisas que Deus nos criou. Seja a superstição, que é um pecado contra o 1º mandamento, seja o roubo nas suas diversas funções, que nós vimos aí, tudo isso constitui um comportamento equivocado, errôneo, pecaminoso. Obviamente, toda vez que a pessoa peca e pede perdão, Deus perdoa, graças a Deus, que é assim. Então, se eu peço perdão, eu serei perdoado. De maneira que eu preciso evitar em minha vida qualquer tipo de enganação, né? E às vezes a pessoa engana-se a si mesma, será? Enganar a si mesmo é difícil. Enganar a Deus também é difícil, impossível. Mas enganar as pessoas é possível e as pessoas fazem muito isso. E toda espécie de enganação, de desonestidade, de subtração, pode cair no pecado do 7º mandamento da lei de Deus. Não furtarás e não roubarás. Alguma pergunta que você tiver, como esses dois amigos nossos que fizeram, sobre a superstição e sobre o mandamento de Deus, você pode fazer aqui
pode verificar aí, nós temos os nossos e-mails e você pode tranquilamente fazer sua pergunta que nós vamos respondê-la aqui. Nada mais belo, crescer na fé, conhecer mais a Deus para amá-lo mais e amando-o conhecer mais. Até breve!